Olá, pessoal, bem-vindos novamente ao canal Ateliê do Osso, o canal onde tem conteúdo de ciência, educação, evolução, principalmente, porque eu acho que é nesse canal que o pessoal vê muita evolução sobre vários diversos temas sobre saúde. Meu nome é Marcelo Starning, eu sou médico fisiatra. Eu sou Lucas Boechat, ortopedista. Sou Fernando Dourado, fisioterapeuta traumato ortopédico. Legal. Hoje nós vamos continuar falando então sobre a evolução da vitamina D. Toca a vinheta. Vamos lá, Lucas. Hoje é com você. Você pode continuar falando desse tema super interessante. Legal. Quem não assistiu o outro vídeo, volta lá, porque primeiro nós falamos sobre a história da descoberta da vitamina D e por que que a gente associa tão fortemente a vitamina D à saúde do nosso osso, né? Isso tem a ver com a história do conhecimento humano em cima da vitamina D. Só que hoje nós vamos falar de outra história que eu acho que é ainda mais importante. Eu quero começar com essa evolução aí ao Theodosius Dobzhansky, acho que deve ser assim que fala, né? Em que ele diz que, isso foi uma frase da década de 60, 70, ele era um professor universitário, e falava que nada na biologia tem sentido a não ser a luz da evolução. Então vamos falar sobre a história evolutiva da vitamina D hoje. Eu acho que vai ser bem interessante para a gente questionar alguns conceitos que a gente tem e tentar reformular aí nossos pensamentos sobre a vitamina D. Marcelo, passa para mim o slide, por favor. Então, gente, o que esse gráfico aí está mostrando? Então, na linha da esquerda, a gente tem um gráfico bastante estendido da linha do tempo desde a criação da Terra. Então, a gente pode ver ali embaixo, ó, há 4,6 bilhões de anos atrás, estima-se que surgiu o planeta Terra, né? A linha do meio é uma linha um pouco mais concentrada, já um pouco mais atual, e a linha da direita bem mais atual, já com os hominídeos, tá? Nós vamos concentrar na da esquerda e do centro hoje, principalmente, tá? Então, eu marquei aí, olha que interessante, alguns milhões, centenas de milhões de anos depois do surgimento da Terra, estima-se que há 3,9 bilhões de anos, surge a vida no planeta. Então, tem aquela teoria, né, do pesquisador Oparin, lá da década de 20, em que ele fala daquela sopa primitiva, ou daquele caldo primitivo, né? Então, aquele mar quente, cheio de descargas elétricas, onde espontaneamente, por reações químicas autônomas, começa a se formar alguns aminoácidos, né? E ele conseguiu reproduzir isso em laboratório. E que alguma coisa fez esse aminoácido, ou algum aminoácido específico, conseguir se reproduzir, captar outros, e surgiu aquilo que a gente conhece como vida, né? E aí os seres foram crescendo, foram melhorando, adquirindo uma membrana para separar o meio interno do meio externo, ter concentrações de gradiente diferentes, começar a conseguir guardar mais informações do lado de dentro, naquilo que se tornou a nossa informação genética. Pode passar esse aí, por favor, Marcelo? E aí vem um próximo evento muito importante, que é o seguinte: começa a surgir, então, aquelas bactérias mais primitivas, né? E aos poucos elas vão formando, primeiro, um núcleo separado do meio externo, do citoplasma, né, dentro dela, então tem aquela grande membrana e um núcleo separado, são os eucariontes, né, antes eram as procariontes ou procariotas, e dentro dessas eucariotas começam a surgir aquelas algas primitivas, né, cianobactérias, que são capazes de fazer fotossíntese. E aí muda uma coisa muito importante, porque não tinha oxigênio abundante na atmosfera igual existe hoje em dia, né? E elas começam a ser capazes de, na fabricação, no estoque de energia, liberar oxigênio para a atmosfera. E elas começam a ganhar a briga, começam a crescer muito, dá certo isso, elas vão proliferando, até entupir a nossa atmosfera de oxigênio e extrair todo o gás carbônico, a grande parte do gás carbônico que existia. Essa cambalhota aí é chamada de grande evento da oxidação, ou do oxigênio, né? Isso mudou muita coisa, mas para a gente falar de vitamina D, o que isso permitiu foi que houvesse síntese de colesterol. Essa gordura aqui, que é tão discriminada, né, nas últimas décadas aí, mas o colesterol teve uma função extremamente importante de deixar a membrana da célula mais eficiente em separar o que está de fora, o que está de dentro, filtrar melhor, né, através de filtrinhos específicos ali na membrana, o que fica para dentro, o que fica para fora, né? E, mais uma vez, as células que tinham colesterol proliferaram mais, né? Tiveram mais sucesso.
Pô, legal. E o que que isso tem a ver com a vitamina D? Passa aí, Marcelo. Olha que interessante. É, eu circulei aí no balãozinho verde aí, ó, o que que são reações primitivas a partir dessa época. Porque o pré-colesterol, que está ali à esquerda, o 7-deidrocolesterol, ele está lá dentro da célula, na membraninha, né? E só dele receber radiação ultravioleta, que vem lá do Sol, desde priscas eras, né? Isso já faz uma reação espontânea de transformar esse pré-colesterol em vitamina D3, que é aquilo que a gente mede, inclusive, nos exames de sangue, né? Então, isso começa a surgir aí há bilhões de anos atrás, tá? Enquanto que para você fazer o verdadeiro colesterol, tal como conhecemos, né, já necessita de uma reação muito mais ativa. Você precisa de enzimas dentro da célula. Ou seja, essas bactérias primitivas não precisaram fazer esforço nenhum para que vitamina D surgisse dentro dos seus citoplasmas, a partir das suas membranas, né? E isso a célula achou interessante. Por quê? Porque essa vitamina D3, ela funciona como uma espécie de filtro solar também. Então, se você está tendo muita radiação solar, a própria membrana vai formar um filtro solar espontaneamente. E o Marcelo caiu. Hum. Então, voltando aqui agora com o Marcelo, a internet dele restabeleceu, né? Para a célula foi interessante ter aquela vitamina D ali dentro dela, né? Então, beleza. Só que a natureza é muito esperta. Ela utiliza essas sinalizações, né? Ou essa transformação bioquímica como uma sinalização para ela saber quando tem muita energia disponível ou quando não tem. O que que eu quero dizer? Se tem muito sol, então se é um período de abundância solar, está chegando muita energia no planeta Terra. Com muita energia, você vai ter mais energia disponível no meio ambiente ali também para você consumir, seja através de uma fotossíntese, uma quimiossíntese qualquer, ou seja, através de pegar outros bichos e consumi-los, né? Extrair energia de quem já está adquirindo energia solar. Então a célula começa a perceber o seguinte: peraí, se tem vitamina D aqui dentro de mim, quer dizer que eu posso e eu devo aumentar meu metabolismo. E nisso ela ganha uma vantagem, porque ela aumenta o metabolismo na hora certa. Pode se reproduzir, pode crescer mais, pode atacar as outras. Por outro lado, se estoura um vulcão, sei lá, um troço qualquer, e tampa a atmosfera e para de chegar sol, vai ter escassez de energia. Com escassez de vitamina D dentro dela, ela baixa o metabolismo, fica quietinha para ela sobreviver, né? Então, gente, desde essa época, a vitamina D começa a ter um papel dentro dos indivíduos monocelulares de sinalização de energia disponível ou não. E quem que a gente conhece, o Dr. Marcelo Starling, que sinaliza qual que é a substância, como é que a gente chama essa substância que a gente tem dentro da gente, que sinalizam como é que o meio externo funciona para a gente se regular? Homeostase, tem hormônios, tem um monte de Hormônio. sinalização. Exato. Interleucinas, tem tudo. Tudo pode ser sinalizador. Coenzimas, enzimas. Mas a palavra que eu queria que você falou foi hormônio, porque é o seguinte, se está de noite, sobe a melatonina, por exemplo, né? Se está de dia, de manhã, sobe o cortisol. Se bate a luz, libera tal coisa. Está na hora do almoço e você sente o cheiro de comida libera outro, né? Então, os hormônios comunicam para o nosso metabolismo, nosso funcionamento corporal, o que que o meio externo está nos dizendo, né? Então, desde essa época, a vitamina D, que a gente chama de vitamina D, começa a funcionar como hormônio, né? Pode passar essa aí, Marcelo, por favor? Mas aí começa a ter algumas evoluções a mais, né? Você começa a ter seres multicelulares, então aquelas células começam a crescer, ficar cada vez mais especializadas, né? E aí, durante a chamada explosão cambriana, né? Aparece um novo componente nessa história aí, que é o VDR, Vitamin D Receptor. É um receptor de vitamina D que fica na membrana do núcleo da célula, tá? Então, quando você começa a ter essa vitamina D circulante, ela vai ficar ainda mais especializada, ela vai entrar em contato com o receptor no núcleo, que vai falar lá dentro para o RNA, para o DNA, o RNA da célula, fala assim, opa, aqui ó, tem muita vitamina D, produz tal coisa aí para nós, né? Transcreve tal RNA para mim. E o VDR, então, começa a ser o receptor específico da vitamina D para exercer diversas funções nos seres já mais evoluídos, né? Pode passar essa aí, por favor? E aí vem outra... Aí vem um pouco mais disso aí, ó, quando entra o VDR, que é a vitamina D3 intracelular, já sendo transformada em uma outra forma que é mais ativa, que é a 25-HD3, né? A hidrovitamina D3, que no nosso caso, ela é transformada no fígado em 25-OHD3, tá? E aí vai para o nosso rim, ou em outro sebo, sei lá onde é que era, né? E forma de hidro, ou 1,25-OHD3, que é essa
que vai ter o contato com a gente aqui, direto no nosso receptor, lá, o VDR, para mandar ele fazer as funções dele, que a gente vai ver qual é. Pode passar a próxima aí? E aí vem uma grande mudança, mais uma grande mudança, que é extremamente interessante para a gente sacar qual que é a cambalhota que a vitamina D dá nessa época. Então, ela, como eu falei, ela é importante para regular o metabolismo do corpo ou da célula, né? Só que aí você começa, antes disso ainda, a ter o ambiente seco, né? Sobe a Pangeia, os continentes começam a aparecer, né? O mar desce, o continente sobe, você começa a ter um meio externo seco, e os primeiros seres a se adaptar a esse meio externo são as bactérias mais simples, os fungos, possivelmente vírus, até mesmo plantas, né? Os seres menores se adaptam mais rápido, né? Eles têm uma reprodução mais rápida, então a facilidade de adaptação ao novo ambiente. Só que aí, vocês devem lembrar da aula de biologia, tem aquele peixinho esquisito que tinha umas barbataninhas que parecem um pé, né? E começa a sair da água e para a terra. E começa a habitar a terra. Desse peixe vem os anfíbios, vem os répteis, vem os mamíferos depois, né? E aí você precisa de grandes alterações nesse organismo. Então você vai precisar, como eu estou mostrando, olha que bonitinho aí o esqueleto do peixe baiacu. Que viagem, né? Esse esqueletinho dele, né? Uhum. E enquanto que o de um elefante está aqui, ó, ou do mamute, né? Você começa a ter, então, a necessidade de um esqueleto capaz de suportar o peso. O peixe boia, né? Tem um empuxo da água, ele não precisa de um esqueleto que suporta o peso dele. A água está ajudando ali, né? Ele é do ambiente aquático com corpo aquático, né? Então, a gente, de repente, leva um corpo que é constituído, a maior parte de água, para o meio ambiente seco, e essa água que é a gravidade puxando para baixo. Então, você precisa de um esqueleto forte, que constitua um arcabouço aí para esse ser poder se locomover, né? De repente, você sai de um mar que é lotado de cálcio diluído ali, joga qualquer coisa dentro do mar, você vai ver o troço encher de craca, né? Então, a concentração de cálcio no mar já é muito grande. Um peixe não tem problema nenhum com obtenção de cálcio, mas no meio seco a gente tem. Então, você precisa regular o seu metabolismo do cálcio, que ele é importante para o esqueleto, mas ele também é importante para o funcionamento celular, especialmente quando a gente fala em músculo, né? Nervo também precisa, mas músculo a gente sabe o tanto que o cálcio intracelular é importante para ele, né? E, além disso, você vai encontrar, quando esses seres saem do mar e vão para a Terra, uma microbiota totalmente diferente e já adaptada àquele meio do que eles estavam acostumados dentro do mar. Então, você também precisa de um sistema imune novo, ou muito mais forte. Então, você pensa que mudança radical. Você precisa de um esqueleto, você precisa de um sistema imune bombado, e você precisa de ser capaz de captar cálcio. E essas funções podem consumir uma energia tremenda, que a gente não imagina, em especial o sistema imune, tá? E quem que indica para a gente, então, se você tem energia disponível para essas funções ou não? A boa e velha vitamina D, né? Então, a vitamina D ela só toma a função para a regulação do cálcio, que milhões de anos depois os cientistas descobriram por causa do raquitismo, né? Só toma essa função aí, enquanto que há, sei lá, quase 1 bilhão, 2 bilhões de anos, ela já tinha uma função de regulação do metabolismo, que é muito mais antiga, então, do que o cálcio. E mais recentemente, durante a pandemia, por exemplo, de coronavírus, né? Associou-se muito a alta ou a baixa vitamina D, se é reposição, se é porque toma sol, se é porque é saudável, não importa. Mas a vitamina D adequada, medida, relacionada aos altos índices de sobrevivência ao coronavírus. A pessoa lida bem com infecções como a Covid, se ela tem a vitamina D alta. Pô, que doido, hein? Quanta coisa diferente, e a gente teve que traçar o caminho reverso, né? Dentro do nosso conhecimento. A gente só foi chegar ao metabolismo muitos anos depois de descobrir a função óssea. Pode passar o slide aí, Marcelo? Estou ansioso para passar, manda ver. E olha que Não, interessante bati isso aí, sem querer. então. Não, tranquilo. Quando surge, então, essa necessidade de um arcabouço ósseo bem mais forte para sustentar, também surge essa necessidade de um sistema imune mais complexo, né? E muitas dessas células são incomuns, inclusive muitos dos receptores de membrana para transdução genética e vários genes são comuns para a formação das células ósseas e para a reação óssea a meio externo e para o nosso sistema imune. E um exemplo disso muito legal são os macrófagos, que são células ali no microscópio idênticas aos osteoclastos, né? As células que vão lá digerir, comer os pedacinhos de osso que estão falhos, né? Então, esses dois sistemas, eles têm uma íntima relação na sua história. E a hematopoiese, né, essas células de reposição do osso, ainda encontraram dentro dos ossos, esses ossos longos, um ambiente muito seguro
para elas reproduzirem, né? Aí você tem uma quantidade de reprodução celular muito grande para repor sangue, né? Repor célula sanguínea. Se isso está exposto à luz solar, é muita radiação. A chance de você ter uma alteração genética ali onde você não quer, onde não deveria ter para desenvolver um câncer, uma leucemia, seria muito grande. Então, essas células se abrigam dentro dos grandes ossos, onde elas estão protegidas da radiação. Gente, olha que doideira, uma aula dessa, a gente vai falar de vitamina D, tem tanta informação de tanto campo diferente, relevante, né? Histórica, é muito densa essa aula, mas não tem jeito, tem que ser de uma vez. Pode passar aí, Marcelo? E vocês fiquem à vontade para me interromper. Então, olha que interessante esse gráfico aí, do mesmo artigo que eu vou citar qual é no final, mostra ali o funcionamento do VDR, né, desse receptor na membrana, e a homologia. Então, o ser humano é o ser humano, ele tem 100% de coincidência com ele mesmo, né? Mas a galinha tem 72% de homologia do VDR com o ser humano, né? Até ser na lampreia, mesmo a lampreia, gente, quem lembra da lampreia, né? Tem 60% de coincidência com o nosso VDR, né? Então, a gente vê a evolução do VDR aqui ao longo dessa história aí de milhões e milhões de anos, né? Dos seres já multicelulares lá dentro do mar até chegar na gente aqui. E aí a função da vitamina D, né? Desde o início, com o metabolismo de energia, depois do sistema imune inato, que é aquele que reconhece o que é self, o que é próprio, o que é não self. Esse é o primeiro sistema imune, e esse é aquele que você pode passar, né, de pai para filho. O outro sistema imune vem depois e tem que ser reforçado quando a gente vai para a Terra, né? Sai dos mares e vai para a Terra, que é o sistema imune adaptável, adaptativo, que é aquele que você vai reconhecer quais vírus estão ali, quais bactérias estão ali. A novidade, né? O bicho sofre uma mutação, o seu sistema imune tem que sofrer uma mutação junto, né? Ser capaz de suportar esse bicho, esse novo agressor, né? Até que a última função, evolutivamente, é o metabolismo ósseo, o metabolismo do cálcio, né? E que a gente sempre achou e ficou impregnado na nossa mente popular de que essa é a função da vitamina D, né? E a gente vê que não é isso, não é só isso, é muito mais do que isso, principalmente para outros animais, né? Pode passar, Marcelo? E aí, alguns exemplos aí para embaralhar mais a cabeça da galera, né? Olha que interessante, urso hibernante, né? A gente adquire vitamina D com o sol, né? Nossa principal fonte de vitamina D, ou melhor dizendo, esse hormônio vitamina D, né? E o que acontece com o urso negro e o urso pardo, que durante o inverno ele passa de 5 a 7 meses escondido debaixo de um tronco, debaixo da neve, debaixo de uma caverna, né? Dormindo. Cadê a fonte de vitamina D dele? Não tem, não tem. No entanto, ele lida muito bem com isso. Ele é capaz de preservar a vitamina D na sua forma mais ativa, né? Em níveis mais constantes, aquela de hidro, né? 1,25 de hidrovitamina D, e ele consegue com isso não perder, praticamente não perder massa muscular e não perder massa óssea. E aí quando ele acorda, ele tá com menos gordura, né? Mas ele está inteirão, pronto para a guerra de novo, pronto para batalhar. Olha que bonitinha a mamãe urso aí com os filhotinhos em Bahia. Emocionante, né? Ô, Lucas, eu quero te fazer uma pergunta sobre essa falta que é muito interessante. Só um bom curioso e observador vai falar: o que que esse urso está fazendo de brinco? Ah, é porque é um urso bem pesquisado, né? É um chipzinho ali para ele ser seguido, para os caras encontrar ele, Você viu que, poder fazer o você viu que, estudo da vitamina D. você viu que interessante. O que que tá fazendo de brinco? Todo mundo na tela foi lá, pô, opa, tem uma É, coisa aí, cadê o brinco aí? Legal, né? Bacana. É a moda, né? A moda chegou nos ursos. Moda, moda, moda. Daqui a pouco E ele tá vai na pintar orelha o certa, né? cabelo. Na esquerda, né? É. Beleza. E passa mais uma. Olha, agora já saindo do ursinho para os seres humanos, olha que interessante, eu vou citar também essa referência, tá? Olha que interessante, isso aí são as populações, vamos chamar de nativas europeias, né? Elas têm três troncos principais que formaram os caçadores-coletores europeus, que estão mais a oeste, estavam mais a oeste, os agricultores da Anatólia, que é a região ali na Turquia, né? E os Yamana pastorales, da região do Cáucaso, que é ali na Geórgia, né? Ao sul da Rússia mais ocidental ali, que subiram, né, para a região nórdica, e esse povo foi se cruzando. Então, ainda você consegue identificar quantos por cento que tem de cada origem dessa aí nas populações dos países, né? É lógico que com a atualidade, com a facilidade de migração, a coisa tem mudado bastante. Mas se for pegar aquilo que é chamado de, entre aspas, o europeu clássico, o europeu nativo, você encontra essa separação aí. E, no entanto, cada tronco desses aí tem uma resposta diferente à vitamina D.
Alguns são altamente responsivos, então com pouca vitamina D, ele já tem essas funções todas que eu citei, metabolismo ósseo, né? Sistema imune, outros respondem médio, outros respondem pouco, né? Então, mesmo dentro do ser humano, a gente tem muitas respostas diferentes à concentração de vitamina D. E o que é mais interessante ainda, pode passar mais um, vocês imaginam os esquimós, chamados de inuites, né? Esse povo vive lá no Círculo Polar Ártico, tomando pouquíssimo sol, normalmente totalmente encapotado, né? Sua carinha de fora, comendo gordura de peixe o dia inteiro, né? E eles têm uma resposta violentíssima à vitamina D, ou, melhor ainda, à hipovitaminose D. Então, se você for medir a vitamina D desse pessoal, isso vai querer tratar todo mundo. Oh, tá todo mundo aí hipovitaminose D e tal, isso é um alarme, né? Nada. Eles estão super adaptados a isso e eles não precisam dessa vitamina D que talvez eu e você e todos aqui precisemos, né? Para a gente ter um metabolismo nosso adequado em todas essas funções da vitamina D. O que eu quero dizer com isso, gente? Qual que é a moral dessa história aí? A vitamina D não é uma vitamina, ela não é um tijolinho básico, uma amina vital, né, que é de onde vem esse nome, como a B, a C, a K, né, a E. Ela não é um tijolinho, uma enzima básica para a gente ser saudável. Ela é sim um hormônio, ela é um sinalizador, né? Assim como o hormônio tiroidiano é um sinalizador, né? Assim como o corticóide é um sinalizador, para que outras funções intracelulares possam ser ativadas, enzimas sejam ativadas, metabolismos sejam ativados ou desativados, né? E isso muda muito a maneira da gente querer entender e poder entender a vitamina D, esse hormônio tão sensacional, tão pré-histórico, né, que surge de início espontaneamente, talvez seja o primeiro hormônio da história do mundo, né, e que chegou a esse ponto atual da gente achar que é um constituinte básico do nosso osso. Aí eu tenho algumas referências, olha que interessante, algumas revistas clássicas, né? Farmacologia bioquímica, revisão de nutrição, e o grande jornal, esse aqui com certeza o Bahia e o Marcelo assinam e leem sempre, o Jornal Internacional da Saúde Circumpolar, né? Onde eles falam da sinusites. E a Clinical Translational Science, né? Outra revista sensacional que tenta fazer translação de estudos de uma área para outra, que eu acho que é a nossa cara aqui no ateliê do osso, né? Tentar juntar conhecimentos diferentes. Que tal, pessoal? Legal? Muito bom. Eu tenho uma pergunta para Muito fazer, top. tá? Eu tenho uma pergunta bem interessante para fazer. Bom, se o hormônio, né, que infelizmente o nome pegou, né, a vitamina D, né, que a gente sabe que é um hormônio. Ele tem, em momentos, né, do ano, na sua sazonalidade, né, momentos que você vai estar com ele mais alto, momentos que você vai estar com ele mais baixo, né? Isso pode ocorrer. Momentos que está mais baixo, falta energia, você vai descansar, metabolismo mais baixo. Momentos que está mais alto, mais energia, você vai caçar, você vai reproduzir, né? Isso é a evolução, tá aí, né? Nos dizendo. Eu quero fazer uma pergunta. Como é que os esquimós fazem, então? Qual que é o momento de reprodução e o momento que eles têm o metabolismo mais baixo? Ou eles mantêm constantemente o metabolismo mais baixo? Boa pergunta. Agora, isso que você fez é mais do que uma pergunta, é um teaser, né? Para a próxima aula a gente vai falar da sazonalidade da vitamina D, tá? Então, nós vamos guardar essa pílula de pergunta aí para a próxima. Agora, o negócio é que eles são hiper responsivos. Não é que eles são Certo. responsivos à vitamina D. Então, você imagina o sujeito que vive lá no extremo norte do planeta Terra, né? Durante o verão, ele vai ter 6 meses de sol. É pouco, né? Afinal de contas, chega com uma grande angulação, o sol tem que percorrer muita atmosfera, né? Ele vai sendo, a ultravioleta vai sendo barrada, 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 barrada e chega lá, né? Uma coisa que eu nem falei aqui, a gente tem ultravioleta A, B e C, né? A C seria a mais agressiva de todas, e ela é barrada na atmosfera, especula-se aí na camada de ozônio, né? A A e a B chegam aqui embaixo. A A consegue passar da nossa derme mais superficial, da epiderme, chegar na derme, né? Então ela pode ser mais lesiva e especula-se mais ligada a câncer, enquanto que a ultravioleta B é que a gente mais gosta, que está ali do 10 da manhã a 2, 3 horas da tarde, né? Então o esquimó ele vai ter pouca dessa, mas ele vai ter durante 6 meses no ano, né? Então talvez o Só que esquimó tem um. seja um grande exemplo, inclusive, para ter o metabolismo mais alto no verão mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta, outra pergunta então, muito boa. Esse tema é legal, né? Você sabe, né? O tanto que a gente fica discutindo isso.
Essa daí eu nunca te perguntei. E aí, beleza. No verão, lá no Polo, no Ártico, né, ou no Polo Norte, qual que é a temperatura? Baixa. Baixa. Baixa quanto, mais ou menos? 5 graus, 3 graus, menos 5? Não vai chegar aos menos 30, menos 40, mas é Deve muito chegar, baixo. ó. Deve Então, chegar. hã? Deve chegar. Tá, beleza. Então, eu vou falar para você que mesmo no verão, ele vai estar encapotado, ele vai estar com roupa. Vai. E aí, para você fazer a absorção, você precisa estar com a face, que eles têm a face descoberta, mas as mãos estão dentro das luvas. Então, provavelmente, a vitamina D que eles recebem, com certeza a maior fonte não vai ser da luz solar, e sim da alimentação. Tem isso sim. E daí, das primeiras fontes de vitamina D que eu falei lá na outra aula, por via oral, foi, você lembra qual? Que o pessoal consertava o raquitismo com ela, tratava o raquitismo? Óleo de peixe? Óleo de fígado de bacalhau. A vitamina D ela é lipossolúvel, ela vem do colesterol, né? Ela é uma gordura, então ela tem alta concentração no fígado. E por isso que comer o fígado do peixe, que por sua vez come o fitoplâncton, que faz naturalmente a vitamina D a partir da luz solar, né? É uma maneira de transpor esses bilhões de anos de história da vitamina D diretamente para dentro do seu corpo, né? Então, sim, os inuits eles obtêm vitamina D também através da alimentação, a principal fonte deles. Mas não é uma fonte tão variável quanto a nossa e com escassez também no inverno, né? A alimentação. O mar está Mas todo no inverno congelado. eles continuam comendo, né? O Eles que eles fazem continuam buraco no comendo no gelo para inverno? comer, mas eles comem menos, eles Então, vão ter pronto. esse ciclo, eles vão ter um ciclo também. Sim. Mas se você for ver, realmente 100% 100% não, mas com certeza a maior parte da vitamina deles vão vir pela Alimentação. alimentação. E pelo tipo de alimentação, que é peixe, naturalmente é peixe, né? A caça não deve ser a principal fonte de proteína, e sim do peixe. Com certeza, essa sazonalidade entre verão e inverno não deve mudar pelo consumo de alimento. Porque se esse consumo ele fosse tão sazonal no Polo Norte, eles teriam que fazer longas distâncias, percorrer distâncias para ir atrás dos alimentos. Não, não é Mas por que frio? não? Eles não podem armazenar Sim, o peixe? pode. Aí nós vamos ter que estudar mais sobre os inuits, né? Nós vamos ter que estudar sobre os inuits. Boa, Agora, boa, Vai pode ter que estudar mais a armazenar, sim, cultura do povo, né? sim. é, são boas perguntas para as quais eu não tenho resposta. A gente podia fazer uma excursão do Ateliê do Osso ao Polo Norte para estudar melhor a vida dos inuits. Ou Não, Não, realmente, eu, eu acho que a gente pode mandar o Bahia lá para o Polo Norte não, para ver o que eu ele mal traz de informação. sobrevivo. Eu vim de Belo Horizonte para Bahia, para Belo Horizonte, quase morri, porque eu sinto frio. Imagine se eu for para o Polo Norte, eu morro. tratamento de choque, Bahia, fragilidade. A gente vai no Total, extremo, está uma total. pancada de Não, frio, e mas se voltar, você vai estar bem. é muito interessante mesmo. Eu fiquei na dúvida por isso daí, porque ela é um regulador de energia, né? É, E, é. e na Mas hora que a gente começa a estudar os caçadores-coletores, eles falam muito nessa questão energética, né? Reprodução, como que busca, como é que você vai atrás do alimento, qual que é a época que para depois vir a agricultura, a densidade populacional, e aí vem as doenças, né? É. Que são Mas você vê, os desajustes. a gravidez do ser humano ela é muito longa, né? São 9 meses de gravidez. Se não me engano, é a segunda gravidez mais longa da natureza. Eu acho que só perde para o elefante, se não me engano. Um troço assim. Então, a gravidez ela dura muitas temporadas no ser humano, né? Sim. Ainda assim, a vitamina D ainda tem a função de regulação da libido também, que nos animais de gravidez de curta duração ou que bota o ovo, não tem essa demora tão grande. Então, a vantagem para eles é a vitamina D ter muita relação com o libido, né? Com o ciclo reprodutivo. Para que surgiu o início do solo na primavera, o passarinho vai lá, bota para quebrar na passarinha, né? Põe o ovo rápido para esse bicho nascer durante o verão, primavera, verão, quando ainda tem muita energia disponível para a mamãe passarinho vir lá e botar a minhoquinha na boca dele, né? Regurgitar o troço na boca dele, para ele poder crescer durante a disponibilidade de energia e já ter mais autonomia energética durante o inverno, onde há escassez. Agora, já no ser humano, essa função ela deve ser menor do que a dos animais. Eu nunca li nada sobre a relação da regulação da vitamina D na libido do homem versus do animal, né? Isso não sei te dizer. Muito Mas é bom, mais uma muito bom. especulação interessante. Bom, bom demais. Então, para o pessoal que nos assistiu,
dê o Bahia. like, isso é muito Eu importante. quero. Pode falar, Marcelo. Pode falar, Baiano. Eu quero te fazer uma frase, vai servir para o seu texto, tá, Lucas? Mas ela é real e sobre o Ateliê do Osso. O Ateliê do Vou Osso anotar. me faz ter as maiores viagens científicas que eu já tive em minha vida. Porque você sair da origem da vida, né, onde você vê um setor ali totalmente impróprio para a vida, né, reações acontecendo, uma atmosfera, na verdade, instável, onde não deveria ter essa evolução, né, acontecer de uma maneira tão que não foge dos sistemas complexos, né, que tanto gosto de estudar. E quando você chega e vê essas reações químicas a nível celular acontecendo, mas também a atmosfera, as variáveis externas acontecendo em conjunto, né, e os sistemas se adaptando e evoluindo, isso é sensacional. Então, repito, o Ateliê do Osso faz ver as maiores viagens científicas. Cada slide que a gente tem aqui, eu começo a imaginar, sabe? Como é que era a atmosfera, cara? Como é que é isso aqui mesmo? Nossa, como é que aconteceu isso? Rapaz, Muito que legal, né? doido, né? É. Essa palavra, né? Isso é Assim, fascinante de resumindo, é estudar, isso. estudar esse tipo de tema e transpor isso para a nossa atualidade, né? Com aquilo que a gente trabalha. Mas você precisava ter visto que legal que foi apresentar essa aula no Congresso e poder olhar as pessoas assistindo a aula, né? Porque aqui o nosso público vai estar à distância, vai assistir sei lá que dia, sei lá que ano, né? Mas poder apresentando isso e ver o susto que as pessoas vão tomando, aquele olho arregalado, as bocas abertas, foi muito legal. Não, foi, ainda mais que tinha um moderador sensacional, né? Na hora de moderar as perguntas, foi assim, foi fantástico. E teve uma Agora, pergunta pior do que a do esquimó que você fez. O cara perguntou como é que fizeram para medir a massa óssea do urso, que berna. Eu falei, essa ah, foi o que eu sei lá, respondi. cara. Essa foi o que eu Aí, respondi. aí arrebenta. Aí, ó, Mas então, para todos vocês que estão assistindo, dê um like, isso é muito importante. Compartilhem esses vídeos, é muito legal também. Compartilhem com todas as pessoas que trabalham na área de saúde, para os curiosos, né? Porque é o que o Fernando Dourado, fisioterapeuta aí do nosso canal, falou. Isso aqui a gente não fala só de saúde, mas a gente tenta trazer curiosidades para vocês irem para frente. Fernando, eu quero que você fale, ó, você vai estudar sobre a planária, tá? Você vai fazer um vídeo curto sobre 5 minutos sobre a planária, é isso que eu quero saber. Porque ela Marcelo, tem, lembro do desenho dela perfeitinho, ela é um bichinho bem interessante. Oi, beleza. ah, Aí vai falar da planária e você vai falar do anfioxus. beleza. Eu vou falar do vocês ornitorrinco. sabem, vocês sabem que todos os meus desafios eu cumpro, né? O desafio lá, ó, a perninha para cima eu cumpro, e quando eu tiver alguma aula, eu meto a planária no meio. Eu acho a planária para botar em algum lugar. Beleza, Pode eu ficar vou falar do tranquilo. ornitorrinco então. E assim ficamos. Maravilha, então. Pessoal, Abraço vai para ter uma vocês próxima aí. aula muito legal ainda sobre vitamina D. Não acabou não, viu? Um abraço. Isso. Tchau.